lugar onde você for. A semente do amor, como o mestre ensinou, e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Muito boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. E com muita alegria, saudamos a cada um. Queridos irmãos, antes de iniciarmos com a nossa prece, pedimos que cada um possa reservar um recipiente com água, pode ser um copo, uma garrafa, para que esta água seja fluidificada ao final com paz e nos sirva de um santo remédio. Irmãos, vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa palestra. Cada um de nós possa, nesse momento, fechar os olhos e possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos realizando a palestra pública no dia de hoje. Te pedimos toda a tua assistência, toda a tua proteção, que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho. Te pedimos também, Pai, envia teus espíritos amigos aos lares de todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, que possam receber uma palavra amiga, discernimento, consolação para os corações sofridos. Ilumina a cada um de nós, aqueles que porventura não poderão se conectar conosco por algum motivo, que sejam perseverantes e possam, na próxima oportunidade, estar também conectado. Pai, assim, humildemente, te pedimos também pela nossa palestrante de hoje, dai todo o amparo, intuição, toda a concentração, toda a harmonia, para que ela possa, Senhor, transmitir palavras amigas, que nos conforte, que nos fortaleça e que nos dê, Senhor, todo o sentido verdadeiro da nossa vida para que a gente enfrente as nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, por tudo, e assim te pedimos permissão para iniciar a palestra pública do dia de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, hoje a convidada para conversar um pouco sobre o Evangelho é nossa irmã Dora Rodrigues. Ela é presidente do Centro Espírita Semente Cristã de Parnaíba, Piauí. Hoje ela abordará o tema vícios e as consequências espirituais. Seja bem-vinda, querida irmã, tenha uma boa palestra,
Que Jesus lhe ilumine sempre. Muito obrigado. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Nosso Lar de Barras, do Piauí, aqui no nosso Piauí. É uma satisfação participar sempre de banquetes espirituais da doutrina espírita. Me sinto grata pela oportunidade do trabalho, que nos convidou ao estudo, e sempre nós que saímos ganhando nesses momentos. Então, meus amigos, o tema que nos foi proposto hoje, vícios e consequências espirituais. Então, para que pudéssemos falar com segurança sobre o tema, nós reunimos um apanhado de informações da codificação e de obras subsidiárias de Emmanuel, de André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, do Espírito Hamed, algumas falas, algumas instruções, algumas orientações precisas sobre essa questão, para que a gente possa ter um entendimento dessa problemática que está tão presente em nossa sociedade. Então, o tema vícios, como nós vamos conversar desde já, é definido nos dicionários como dependência físico-psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância, geralmente alcoólica ou entorpecente. Seja o vício de fumar, seja o vício de beber, do uso de drogas pesadas. E também define como sendo um costume de fazer sempre a mesma coisa, ou seja, um hábito que a criatura adquire ao longo da sua vivência. Mas aqui, no caso, o vício tido esse hábito como um defeito. Então, nós vamos conversar sobre essa questão, começando por Kardec, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 10, Kardec nos diz que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, ou seja, estão presentes em todos nós. São aquisições nossas, as virtudes, os vícios somos nós que vamos adquirindo ao longo das nossas vivências. E aí ele diz, a não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, Deus permite que ao longo dessa longa jornada que o espírito vai fazer, ele vá aprendendo com a vida, ele vá se melhorando, ele vá se aperfeiçoando, mas, infelizmente, no estado de ignorância inicial do espírito, ele se apega muito às paixões. E aí Kardec diz que os vícios e as paixões decorrem da nossa pobreza espiritual. É aquela criancinha que só gosta de brincar, de se divertir. Lá no início, na nossa infância, e nós ainda estamos nessa infância, não podemos nos dizer espíritos sublimados ainda, nós temos apegos, paixões, e isso gera vícios. Se eu tenho o apego a uma determinada coisa, é claro que eu vou querer repetir várias e várias vezes aquela situação, e com isso eu vou gerando um hábito, que nós vamos aqui chamar de vício. Então, isso só demonstra o estado de ignorância espiritual que ainda vivemos, com o qual nos comprazemos às vezes. Então, Kardec deixa claro que todos nós, porque podemos dizer assim, eu não tenho vícios. Será que não? Vamos observar ao longo da nossa fala o que os nossos irmãos nos trazem. Então, são inerentes a nós, os espíritos. Todos nós trazemos, sim, a capacidade de trabalhar, de criar virtudes, de se aperfeiçoar, de se melhorar, e podemos também, devido à nossa ignorância espiritual, nos demorarmos ali nas coisas que nos comprazemos. E o Espírito Hamed, comentando sobre essa questão dos vícios, ele diz que nós precisamos revisar nossas concepções sobre os vícios, que é justamente aquilo que eu falei. Eu posso dizer assim, eu não tenho vícios. Se eu considero vício beber, fumar, usar droga, eu posso dizer que eu não tenho vícios. Mas ele trata aí já para a gente revisar essas nossas concepções, porque ele diz que não podemos entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente delinquentes e vadios. Não é uma coisa que a gente diz, o viciado em droga, o viciado na bebida, esses são delinquentes. Não é nada disso.
Claramente ele nos diz que viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Então, já aqui a gente começa a perceber que tem um bracinho nosso nessa história. Porque muitos de nós, se não nessa vida, mas em vidas passadas, em algum momento, nós nos enfraquecemos diante da vida, nós nos refugiamos na dependência de pessoas ou de substâncias. E aí o que acontece? Espíritos em trajetória evolutiva, reencarnacionista, nós muitas vezes trazemos tendências do passado. Esses espíritos que estão mergulhados no vício, muitas vezes já iniciaram esse processo em vidas passadas e trazem essas tendências para esse novo momento, que vai se manifestando no decorrer da sua existência. E aí ele permanece muitas vezes uma encarnação inteira e desencarna com esse quadro. E aí a gente vê muitas vezes algumas pessoas dizerem assim: eu experimentei uma vez, mas graças a Deus não me viciei. Outros dizem: eu só experimentei uma vez e não consegui mais sair do vício. Aí a gente já começa a perceber que aquele que experimentou uma vez e não conseguiu sair do vício, é como se estivesse dizendo para nós que era alguém que já trazia no seu ser de vidas passadas uma dependência. E ao contato com a realidade é como se tudo se voltasse a ser como antes. E aí, naturalmente, a criatura não consegue sair daquela vinculação. E aquele que usou e não teve nenhuma necessidade mais a partir daí, com certeza é alguém que talvez não tenha esse registro tão próximo dessa encarnação. Então, esses vícios, que nós vamos chamar aqui de vícios físicos, que é do que nós iremos tratar principalmente, de tabagismo, alcoolismo, drogas pesadas, abuso de sexo, também é vício, a glutonaria, né? Alimentar-se em excesso, como a gente sabe que tem pessoas que até adoecem por conta disso. E eu vou colocar aqui os jogos eletrônicos, ou jogos de toda ordem, que também são viciações. Então, a gente já percebe que dentro dessa ótica aqui, nós estamos, de certa forma, enquadrados, de alguma maneira, em algum grau, nessas práticas aqui. Agora, nós taxamos de criminosos e vagabundos aquelas criaturinhas que se perderam diante dessa realidade, né? Mas, nos diz o Hamed, que para nós, o que nós devemos considerar acima de tudo, é que eles são companheiros do caminho evolutivo, merecedores de atenção e de entendimento. São pessoas carentes, sofridas, que entregaram sua força de vontade ao poder dos tóxicos, procurando se esquecer de algo que talvez nem mesmo saibam. Eles próprios não aguentaram suportar seu mundo mental em desalinho. Quer dizer, essas criaturas estão com o mundo mental em desalinho, muitas vezes vinculadas a um passado distante, a uma situação difícil, que nem eles mesmos entendem por quê. Qual a razão de terem enveredado por esse caminho. Então, essa nossa abordagem, conforme nos foi pedido hoje, será do ponto de vista da viciação, que provoca a obsessão e que gera o vampirismo. Nós sabemos que a obsessão é essa ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Quer dizer, ação persistente, continuada, insistente, de um irmão nosso, que a gente chama de espírito mau porque ele não está ainda no seu nível de evolução para melhor. Então, ele está ali vinculado ao nosso psiquismo, e isso vai se refletir em nós desde uma simples influenciazinha moral, que a gente não vai ter esses sinais exteriores, ninguém vai nem perceber que a gente está se vinculando a algum processo, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Em qualquer desses campos que nós citamos, tabagismo, alcoolismo, sexolatria, glutonaria, jogos, tudo isso começa sutilmente as vinculações que nós vamos tratar de agora em diante. Então, Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra Painéis da Obsessão,
ele nos alerta para uma realidade muito presente em nossas vidas, que ele fala dessa forma perigosa de obsessão, que é aquela quase despercebida. Se instala vagarosa e firmemente nos painéis mentais, estabelecendo comportamentos equivocados com aparência respeitável. Quer dizer, eu não demonstro que eu estou mudando o meu comportamento, porque me parece que eu percebo que aquilo não é correto, não é certo, então eu não quero que as pessoas saibam. Mas eu estou me direcionando para um campo de desequilíbrio, seja na prática do sexo, seja na bebida, aquelas situações que a gente pode aqui colocando no vício do álcool, em que a criatura diz, não, eu bebo socialmente. E aí, aquela bebida que era só no final de semana, de repente começa logo na segunda-feira, no trabalho. E aí, na quarta-feira, na sexta-feira, fim de semana, se der motivo para comemorar. Então, é uma prática que vai vagarosamente se firmando. E, claro, a criatura mantém o comportamento com aparência respeitável. Então, o André Luiz também, Emmanuel, nessa obra Estudo e Viva, diz, já colaborando aqui com o pensamento do Manuel Floriano de Miranda, que nós não sabemos o que tem causado maior dano à humanidade. Se essas obsessões espetaculares, individuais ou coletivas, que a gente percebe logo, a criatura surtou, a criatura mudou completamente o comportamento, já chega no centro espírita, numa situação, a família pedindo ajuda, tudo mais. Se isso é a situação mais grave, ou aquelas meio obsessões, de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequente, que vai minando as energias da criatura. E aí a gente vê que isso aqui se enquadra bem na condição do vício, como nós estamos falando. Porque ninguém começa um vício já desregradamente. Tudo vai ali, despercebidamente, das pessoas em torno. Muitas vezes até a criatura diz, não, eu não estou viciada em nada, na hora que eu quiser deixar, eu deixo. E no dia que ele decide deixar, ele não consegue. Então, é uma situação que acontece demais no mundo. As obsessões graves, com esses registros que é percebido imediatamente, são muito menores do que de nós nessa situação, dessas obsessões sutis. E o que seria o vampirismo, né? Como nós falamos no início. O Martins Peralva, na obra Estudo da Mediunidade, nos diz que o vampirismo é a ação pela qual espíritos involuídos se mantam a organização psicofísica dos encarnados, sugando-lhe a substância vital. Então, espíritos involuídos, porque espírito superior não vai sugar substância vital de ninguém. Eles não precisam disso. Mas, no caso, os espíritos involuídos, eles vão, sim, buscar na organização psíquica e física dos encarnados as substâncias de que eles necessitam. Daí, serem chamados de vampiro. Que a gente conhecia vampiro daqueles quadros da capa preta, do sangue, não tem nada a ver com isso. É vampirizar energias, retirar energias. E aí o André Luiz, na obra Missionários da Luz, diz que vampiro é toda entidade ociosa que se vale independente das possibilidades alheias. As entidades que se encontram no mundo espiritual, que ainda não se trabalharam moralmente, ainda não abriram o seu campo para o amor, para a bondade, para o conhecimento, para nada disso. Então, o que eles fazem? Eles vão se buscar as energias de que necessitam nos outros. E na esfera dessas criaturas desprevenidas que somos nós, tanto adoecem os corpos como as almas. Esse sugar de energia adoece os nossos corpos, adoecem os nossos espíritos. E isso só acontece, nos diz Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 15. Os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem, após o túmulo, a buscar sofregamente os gozos em que se compraziam. Para usufruí-los, vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica, instalando-se então o comércio das emoções doentias. Por isso que o vampirismo se dá, porque existem irmãos no mundo espiritual apegados às sensações materiais, que já desencarnaram
mas que não conseguiram se libertar dessas necessidades, desses gozos. E aí, o que eles fazem? Vão procurar os encarnados que vibram na mesma frequência, que têm a mesma viciação, e aí eles começam a instalar esse comércio das emoções doentias. Eles começam a buscar para usufruir daquele gozo, daquele prazer que eles tinham na Terra, que não tem mais, mas que o amigo ali, que está encarnado, na mesma sintonia, realiza. O André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, fala algo bem interessante, relata um quadro onde ele diz que, junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecida pelo calor dos pulmões que as exalavam, nisso encontrando alegria e alimento. Então, veja bem, nos bares, nos lugares onde essas pessoas se reuniam, fumando, bebendo, criaturas desencarnadas, de triste feição, estavam ali expectantes, aguardando o momento de usufruir daquelas baforadas, daquela bebida. E a gente lembra que, muitas vezes, nos bares, existem aqueles irmãozinhos que estão ali, nessa situação. Não podem beber esperando que alguém lhe dê uma dose, que faça alguma coisa. Aquelas criaturinhas que já amanhece o dia na porta do bar, à noite você passa, já está deitado na calçada, que são criaturinhas que estão ali à espera de que alguém lhe ofereça alguma coisa. E o quadro não é diferente no mundo espiritual. E aí, André Luiz diz, muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se cosem aqueles nossos irmãos terrestres, temporariamente desequilibrados, nos desagradáveis costumes, porque se deixam influenciar. Porque o que a vida começou, a morte continua. Então, desesperados, eles precisam daquelas sensações da experiência física, e aí eles se agarram àquelas criaturas, eles se cosem, como diz o André Luiz, aquelas criaturas desequilibradas nos costumes, para receber deles aquilo que eles necessitam. Então, fala o Anicete, André Luiz, que existe em torno de todos nós, enfermos, doentes da mente, do pensamento, do equilíbrio moral, nuvens de bactérias que são larvas mentais produzidas pela nossa mente enferma. A criatura que está em desequilíbrio, ela não se dá conta que ela está produzindo pensamentos enfermos, e aquilo ali é como se gerassem larvas, que faz com que os espíritos que estão ali naquela busca vão para ali para assimilar aquilo ali, como se fossem vespas, moscas, coisas dessa natureza, que são atraídas por aquela sujeira, por aquilo que eles gostam. Então, esses espíritos, eles se aproximam dos fumantes, dos alcoólatras, dos sexólatras e todos aqueles que entregam aos vícios e desagramento de qualquer espécie, porque eles percebem essa nuvem que é criada no psiquismo da pessoa, que está sendo externada. E aí ele diz que essa mente viciada fica aturdida com essas ondas perturbadoras que o obsessor vai trazer, porque o obsessor vai ficar ali. Existem viciados que, segundo nos diz o Espírito Luiz Sérgio, carregam muitas vezes o vício de mais 10 espíritos. Então você imagina como fica a mente aturdida por essas ondas perturbadas daqueles espíritos que estão perto. A criatura perde o controle. Então ele perde o controle harmônico e começa com isso a provocar um desequilíbrio também nas suas células, facultando que as bactérias patológicas proliferem dominadoras. E essa inarmonia vai provocar a degenerescência celular e vai provocar câncer, tuberculose, hanseníase e outras doenças complexas que a ciência vem estudando. Isso o Manuel Filomeno de Miranda que nos traz essa informação. Então, a princípio, é gozo, é prazer, é paixão, tudo bem. Quando a viciação se instala e esse comércio com
com as entidades do mundo espiritual se faz presente, a criatura começa a entrar nessa desarmonia. E ela vai como que se desmontando. E o mais grave, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, é que raramente fica a ligação apenas no campo psíquico, porque o invasor assenhoreia-se das forças do paciente através do perispírito, humanizando-se outra vez. Ele começa de tal forma a sugar essas energias, a estar presente ali, de tal forma que ele começa, através do perispírito do outro que está encarnado, sentir as sensações humanas. E aí ele não vai mais nunca querer deixar aquela criatura, porque como é que ele vai viver? Onde é que ele vai encontrar aquela sensação? Se não naquela criatura. Então, essa entidade espiritual parasitária vai se ajustar ao parasitado na posição de uma subpersonalidade afim. E aí passam a viver em sintonia. Mas o parasita, o espírito desencarnado, vai viver às custas da energia do encarnado. E aí, naturalmente, o desgaste vai aumentar, a criatura vai se adoecer, porque naquele momento daquela conjunção, eles ganham e perdem, porque o desencarnado suga as energias do encarnado. Mas o encarnado, daqui a pouco, também está vivendo das energias do desencarnado. E aí começa esse desgaste de energias mentais e vitais, e aí a dependência se instala de tal maneira que coloca em risco até mesmo a sobrevivência da criatura. É claro que quando a coisa fica nesse ponto e as situações se agravam, nós não devemos desprezar o concurso médico, nos diz o Herculano Pires, na obra Vampirismo, porque a criatura envolvida nesse parasitismo espiritual vai depauperando o organismo. E aí a infiltração desses parasitas no corpo físico vão ser combatidos com medicamentos específicos. Medicações estimulantes, tratamentos psicológicos. Agora, se nós conjugarmos com tudo isso o tratamento espiritual, aí nós vamos ter resultados surpreendentes. Porque através do tratamento espiritual, aquele espírito vai ser amparado, vai ser assistido, vai ser afastado, vai dando condições do encarnado respirar aliviado, ter entendimento da situação e, quem sabe, se transformar moralmente. Porque, segundo o Emmanuel, quando o espírito não tem força suficiente para abandonar o vício, ele pode necessitar lá no mundo espiritual de um tratamento com cotas diárias de substituto dos cigarros comuns, com ingredientes semelhantes aos do cigarro terrestre, tendo sua administração diminuída gradativamente, até que consiga ficar livre da dependência. Então, veja como é sério uma dependência dessa natureza, né? Esses vícios. Muitas vezes a espiritualidade tem que trabalhar nesse processo, diminuindo gradativamente, não usando o cigarro, mas substâncias que vão auxiliando a ir reduzindo essa dependência. Então, Kardec, aqui na questão 909, pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, ou seja, as suas viciações, aqui vamos adequar para essa causa? E aí os espíritos dizem sim, e frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é a vontade. Poucos de vós fazem esforços. Então, falta a vontade. Se a criatura tiver vontade de deixar, ele consegue. Se pedir a Deus, como diz os espíritos, e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, se alguém quer deixar o vício, precisa ter vontade. Aí Kardec insiste, mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-la? E aí os espíritos dizem para Kardec, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Então veja bem, a criatura diz, eu vou deixar de beber. Vamos utilizar aqui esse exemplo. E aí ele está na porta de casa e lá vem os amigos. Bora lá no bar. Aí ele, não, eu não vou beber. Rapaz, bora lá e começa aquela coisa, daqui a pouco ele vai. A vontade dele estava muito fraca para deixar de beber. Então, ficam mais satisfeitas
ir realizar aquela prática do que desistir, não aceitar, manter o seu posicionamento firme. Porque nos dizem os espíritos, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Então, a criatura que sabe que está se enveredando por um campo difícil, que a coisa não está boa, ele sente a perturbação, muitas vezes o adoecimento, ele precisa querer, ele precisa se auxiliar, ele precisa buscar uma assistência espiritual na casa, que vai auxiliar com o passe, vai auxiliar com a desobsessão, com a água fluidificada, todos os recursos da terapia espírita, mas ele precisa querer. A vontade dele tem que estar à frente de tudo. Então, meus amigos, a doutrina espírita, ela analisa essa questão do vício de uma forma mais abrangente, como nós falamos aqui, porque ela considera que esse espírito que existe hoje já existiu no passado. E que depois que morrer também vai sobreviver à morte do corpo físico. Então, muitas vezes, essas más tendências ele traz do passado, de experiências não muito felizes que ele vivenciou, na existência atual, muitas vezes desde criança, já entra naquela viciação, porque é algo muito próximo. Agora, é claro que a misericórdia divina nos colocou aqui, nessas experiências reencarnatórias, para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente se melhore. E é claro também que um dia esse espírito vicioso de hoje vai ser o virtuoso de amanhã. Então, nenhum de nós pode dizer, eu não tenho vícios. Ou eu nunca tive um vício na vida. A gente não sabe se nós já estamos recuperados desse passado ou como é que nós estamos hoje. De maneira nenhuma. Então, Kardec aqui nos alerta que quando surgir em nós um pensamento, que a gente preste bem atenção se esse pensamento não é um espírito malfeitor, que está ali para nos atrair para o mal. Porque nós somos totalmente livres para ceder ou para resistir. Da mesma forma que a gente diz não para uma pessoa encarnada, a gente pode dizer não para um espírito desencarnado. Agora, o que nós estamos também a entender é que nós temos um espírito amigo, um espírito protetor, que está próximo de nós, que luta muitas vezes para que a gente vença essas más influências. Agora, ele espera que a gente tome uma decisão, porque não depende dele. E isso é uma prova que nós todos vamos ter que vencer, e não ele que vai fazer por nós. Então, aqui finalizando essa nossa fala sobre essa questão do vício, vamos ver aqui com Emmanuel, na obra Estude Viva, quando ele diz que é necessário adquirir conhecimento sobre as normas que regem os usos e os abusos, permitindo assim que a criatura humana se situe plenamente dentro do processo de melhoria espiritual. Nós precisamos estar atentos a isso, aos usos que nós estamos tendo e os abusos que nós estamos cometendo já com esse uso. Porque ele nos diz, o uso é o bom senso da vida e o método da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime a alegria, mas do abuso nasce a dor. A doença é abuso da saúde. Nós adoecemos muitas vezes porque abusamos da saúde. O vício é abuso do hábito. O supérfluo é abuso do necessário. E o egoísmo é abuso do direito. Então, todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. E concluindo, Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz, cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. E é isso que nós temos que entender, que aprender em nossas vidas, que somos senhores dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas decisões. Nós temos a vontade, que é a potência maior colocada por Deus em nós, e é ela que nós temos que utilizar, para que a gente possa vencer
esses descaminhos, esses desregramentos que a vida nos trouxe, não que ela nos ofertou, mas nós somos livres para dizer sim ou não, quero, não quero. Para isso a gente precisa conhecer, como bem disse Emmanuel, o que é uso e o que é abuso, para a gente não ir aos excessos. Então, que cada um de nós possa refletir sobre o seu dia a dia, sobre as suas escolhas, as suas paixões, como é que tá? Está sob equilíbrio? Ou eu já percebo que já excedi? Eu já estou além? Isso a gente consegue perceber, enquanto é tempo. Porque se a gente faz vista grossa, daqui a pouco realmente nós não vamos ter condições de sequer perceber a estrada que eu estou caminhando, a estrada que eu estou trilhando. Então, meus amigos, eu agradeço a oportunidade do trabalho, espero ter correspondido à necessidade do grupo, aquilo que eles desejavam que aqui fosse trazido em nome da doutrina espírita, e mais uma vez, me colocando aqui à disposição para o trabalho, agradecendo a Deus, à espiritualidade amiga e aos nossos amigos por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, querida irmã. Muito obrigado pela sua colaboração, por ter reservado um tempinho para estar aqui com cada um de nós, tá? Que Deus te ilumine, te abençoe sempre e até a próxima oportunidade, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, meus irmãos, é com alegria e satisfação que estamos chegando agora ao encerramento de mais uma palestra pública, mas antes de finalizarmos por completo esta live, esta palestra, que nós possamos fazer a nossa prece agora de encerramento. Logo após a prece, teremos o passe. Fiquem conosco. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e orar, pois a oração deve fazer parte de nossa vida. É um sustento, é um alimento para nós. Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por esta palestra, por estas palavras sublimes, por toda a oportunidade que o Senhor nos dá de recebermos as tuas boas novas. E te pedimos, Pai, nos ilumina sempre. Em especial, te pedimos por cada irmão que assiste esta palestra, que possam ser amparados, socorridos, iluminados, os seus lares e as suas vidas. Também te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão enfermos, em casas de saúde, nos hospitais, ou até mesmo nos lares, passando por infortúnios, doenças, privações, desesperos, sofrimentos, solidões. Pai, também lhe pedimos por todos aqueles que estão, Senhor, nas praças, sem um teto, debaixo da ponte, mendigando, que possam, Senhor, ser amparados pela espiritualidade amiga, que raios de amor, de fé, possam, Senhor, pairar sobre cada um. E também lhe pedimos por aqueles nossos irmãos que ainda se encontram, Senhor, com os corações endurecidos, vivendo o mundo do crime, da mentira, do tóxico, da prostituição. Que possa, Senhor, as nossas preces alcançar os seus corações e despertem a consciência para reconhecer o mal, o erro que estão cometendo e se redimirem e possam mudar, se tornar pessoas melhores. Pai, também te pedimos por todos os nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual, tem misericórdia deles, que possam ser amparados, socorridos pelos espíritos amigos e pelos familiares que ficam, Senhor, entre o desespero, o sofrimento, que possam, Senhor, compreender que só foi uma separação momentânea, que não morre, que o espírito continua vivo. Daqui a algum tempo, iremos nos reencontrar. Consola, Senhor, ampara. Todos nós, dai-nos uma boa noite. Nos ilumine, nos abençoa. Abençoa tudo que o Senhor criastes e dai-nos sempre a paz. E assim, Senhor, humildemente te pedimos permissão para encerrar esta palestra. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, então nesse momento, vamos agora elevar mais ainda o pensamento a Deus, pois é o momento do passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.